E aí, pessoal, vamos fazer um exercício hoje de titulação? Vamos fazer uma titulação do vinho? Então vamos lá, bora lá fazer essa titulação do vinho. Então lá, uma amostra de 50 ml de vinho de mesa branco requer 24,57 ml de uma solução de hidróxido de sódio para alcançar o ponto final com fenolftaleína. Expresse a acidez do vinho em gramas de ácido tartárico por 100 ml. Suponha que 2 hidrogênios do ácido tartárico sejam titulados. Aqui alguns detalhes. Se você quiser determinar a acidez de um vinho, de preferência que ele seja branco, porque o fenolftaleína ele vai virar exatamente para a cor rosa, e se ele for o vinho tinto, você não vai conseguir perceber por esse método. Aí você vai ter que fazer outros métodos, ou usar uma titulação que envolve potenciometria, ou de fato tirar a cor do vinho, mas com muito cuidado para não alterar a concentração da acidez do vinho. Então, vamos fazer o processo aí para a gente enxergar como que se faz essa resolução. Bom, primeiro passo, eu tenho 50 ml de vinho. Então, imagina que eu tenho uma taça de vinho, tá? 50 ml é muito pouco, uma taça de vinho. Eu peguei os 50 ml, coloquei num Erlenmeyer, carreguei minha bureta com hidróxido de sódio, com essa concentração, e gastei 24 ml, né, 57, nossa, que precisão, né, titulando ali até a viragem, né, então meu vinho, apesar de estar desenhado vermelhinho, né, tem que ser tinto, né, num color, quando ficou vermelhinho, eu percebi que realmente reagiu todo o hidróxido de sódio com o ácido tartárico. E aí a pergunta, quantos gramas de ácido tartárico eu tenho para cada 100 gramas, ou no caso 100 ml, que é o que ele pede? Bom, primeiro passo, vamos entender o que está acontecendo lá atrás, né, nas equações químicas. Eu tenho o ácido tartárico, ele é um ácido que tem 2 grupamentos orgânicos, né, uma difunção, no caso de ácido, e também para álcool, tá? E ele vai reagir esses 2 OHs aqui com o hidróxido de sódio. Uma vez que ele reagir, ele forma um sal. Uma vez formado esse sal, forma também água. Uma vez que deixou de ter esse H+, ele deixa de ser um ácido. É interessante que nesse exercício, essa acidez que eles medem é um parâmetro de qualidade, né? Um vinho mais ácido, menos ácido, tem suas características organolépticas. Bom, então qual que é o princípio da titulação? O princípio da titulação é que o número de mols de H+, faltou um maisinho aqui, tem que ser igual ao número de mols do OH-. Então, o número de mols do H+, tem que ser equivalente ao número de mols de OH-. Bom, isso acontece quando? Quando tem a viragem, ou seja, mudança de cor, tá? Que é o ponto de parada da titulação. Ok. O número de mols de H+ é igual ao número de mols de OH-? Sim. O número de mols do ácido tartárico é igual ao número de mols de hidróxido de sódio? Não. Por que não? Deixa eu olhar aqui, ó. Tem 2 H+ para 1 OH-, então eu vou ter que usar 2 mols desse para 1 mol deste. Então, na hora que eu fizer a fórmula, o que eu achar o número de mols do hidróxido de sódio, ele é o dobro do ácido tartárico. Então, logo, eu tenho que colocar um 2 aqui, exatamente para equilibrar o número de mols. Concentração nada mais é que número de mols sobre volume. Então, se eu reescrever essa fórmula, número de mols nada mais é do que concentração vezes volume. Como eu quero saber o número de mols do hidróxido de sódio, o número de mols do hidróxido de sódio nada mais é que a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume dela. Transportando aqui, número de mols é a concentração vezes volume, a concentração ele nos deu, o volume também, só que o volume está em ml. Se aqui a minha concentração está em mol por litro, aqui o meu volume tinha que ser por litro. E a gente não titula em litro, a gente titula em ml, então eu vou fazer a transformação. Como que eu faço? Só dividir esse número por 1000. Ok. Faço então um produto daqui, dá 8 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de sódio. Lembrando, o número de mols de hidróxido de sódio, são 2 quantidades que eu tenho do ácido tartárico. Então, se eu passar esse 2 para cá, dividindo, o número de mols do ácido tartárico é 4 vezes 10 a menos 4 mol. Ok, como que eu acho agora a massa do ácido tartárico? Número de mols, né? Se eu multiplicar pela massa molar, eu acho a massa em gramas. Então, basta multiplicar pela massa molar, que foi informado no texto do exercício, eu tenho 0,060 gramas de ácido tartárico. Só que tem um detalhe, eu tenho 0,060 gramas para cada 50 ml de vinho. No texto, ele queria saber para 100 ml de vinho. Então, qual que é a massa do ácido? 120 gramas do ácido tartárico para
100 ml de vinho. E isso responde, então, né, a expressão que expressa a acidez do vinho em gramas de ácido tartárico para cada 100 ml, né, no caso do vinho. Oh, legal, né? Mas tem uma coisa que muita gente gosta. Tem muita gente que gosta da fórmula pronta. Como assim fórmula pronta? Eu posso fazer um arranjo das fórmulas. Então, por exemplo, pegar aqui as fórmulas. Número de mols de H+, é igual ao número de mols do H-? Sim. Número de mols do ácido é igual ao número de mols da base? Não. Tem que ter 2 números de mols de ácido para 1 de base. Ok. Né? Porque o ácido ele é di-ionizado. Então, ele ioniza 2 vezes, então tem que ter 2 números de mols dele para ter o mesmo número de mols da base. Isso confunde um pouco os alunos, porque o aluno fala assim, mas 1 que 1 libera 2? Libera, então eu preciso de 2 hidróxido de sódio para cada 1 de ácido tartárico. Só que quando a gente fala isso, eu estou falando em molécula. Agora, quando eu falo em quantidade de molécula, eu preciso 2 quantidades dessa para uma desta, tá? Porque eu vou precisar muito mais mols aqui para neutralizar o ácido tartárico. Eu vou precisar 2 números de mols desse para 1 mol de ácido tartárico. Então, falando em números, eu preciso 2 desse para 1 deste, tá? Concentração nada mais é número de mols sobre volume, então o número de mols nada mais é que concentração vezes volume. O número de mols também pode ser expresso entre a massa do meu composto pela massa molar. Então, se eu substituir aqui o número de mols do ácido como massa do ácido por massa molar do ácido, e vezes o 2 aqui, eu tenho essa fórmula aqui. Se eu pegar concentração vezes volume é número de mols e passar para a base, então eu tenho concentração da base vezes volume da base. Passar o 2 que está multiplicando, dividindo, passar essa massa molar que está dividindo, multiplicando. Então eu tenho que a massa molar do ácido nada mais é do que a concentração da base, vezes o volume da base, vezes a massa molar do ácido dividido por 2. Como ele colocou no exercício que ele quer sempre para cada 100 gramas, né, ou melhor, 100 ml do vinho, eu posso incorporar esse 100, né? Então para ter a resposta em gramas por 100 ml. Então, é só colocar o 100 aqui, e aí eu tenho que colocar vezes o volume de amostra embaixo. Então, por exemplo, se eu pegar 50 ml, que foi o meu caso, eu coloquei 50, eu cria 100. 100 dividido por 50 vai ser multiplicar por 2, que foi o caso do exercício que a gente fez agora há pouco. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 2 aqui, eu teria que multiplicar por 50. Ah, interessante. E aí a fórmula exatamente fica essa aqui grandona, né? A massa do ácido tartárico, nada mais é que a concentração da base vezes o volume da base, vezes a massa molar do ácido, vezes 100, dividido por 2 vezes o volume da amostra. Então, essa aqui é a fórmula pronta. Substituo todos os valores da fórmula e dá exatamente a quantidade que a gente obteve anteriormente, fazendo algumas regras de 3. Então, tem gente que gosta de decorar isso aqui. Inclusive, em alguns procedimentos analíticos, já vem pronto isso aqui, inclusive já com os dados, né? O pessoal substitui 180 aqui, já coloca um volume padronizado da sua amostra, já coloca uma concentração já padronizada da sua base, e a única informação que a pessoa tem que ter para achar a massa do ácido tartárico é só colocar o volume da base e multiplicar por um valor fixo pronto. Bom, espero que tenha gostado, tenha entendido um pouquinho mais de titulação. Abraços e até mais!